Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível o funcionamento de um carneiro hidráulico, que vai ser bem interessante para quem está pensando em construir a sua versão caseira. Então tem bastante vídeo aí mostrando e tudo mais como faz, mas é bom entender a parte teórica, já que se aparecer algum problema durante o processo, você ter alguma noção do que está acontecendo, como você pode resolver. Ok? Obviamente que existem versões comerciais, por assim dizer, semelhantes a essas vermelhinhas aqui, que tem um custo ali significativo, e tem algumas versões comerciais mais voltadas para esse tipo de modelo caseiro, que tem bastante gente ensinando a funcionar, ensinando a fazer. E existem variações, tá? Cada um faz uma adaptação, utiliza materiais diferentes, mas sim, são bastante funcionais. Para quem não faz a menor ideia da aplicação de um equipamento como esse daqui, então vamos supor que você mora em um sítio. E nesse sítio você mora na área mais alta e na área mais baixa, ali passa um riacho. E você quer pegar essa água e mandar lá para cima, para sua residência. Como você poderia fazer isso? Quais seriam alternativas? Com o uso de eletricidade, seria bem simples. Colocaria um motor ali e tudo mais, a bomba mandaria água lá para cima. Só que existem algumas maneiras, e dentre elas, essa é uma delas, a utilização do carneiro, de você utilizar a própria força da água para bombear a água, por assim dizer, para um lugar mais alto. Óbvio que existem outras alternativas também que utilizam a própria força d'água. A roda d'água, atrelada a um sistema de bombeamento de água, também conseguiria. Mas esse aqui é um sistema muito simples. Agora vamos entender o funcionamento aqui. Eu vou tentar dar alguns exemplos para que fique de fácil entendimento. Então pensa no seguinte, quando você está aí na sua casa, por exemplo, mesmo com qualquer mangueira de água, mesmo que ela não tenha muita pressão, a água está fluindo normalmente ali e de repente você usa a ponta do dedo para tampar a mangueira. Você consegue perceber que nesse primeiro momento que você dá, digamos, aquela freada na água ou interrompe o fluxo da água, dá um pequeno tranquinho, por assim dizer. Nessa hora, o que acontece? Tem um aumento de pressão. Esse equipamento aqui, ele se baseia mais ou menos nisso. Toda vez que tem esse aumento de pressão, ele vai direcionar a água para um outro reservatório, ou seja, vai ser a mesma coisa que ele estivesse acumulando pressão ali. Então vou soltar a animaçãozinha aqui e continuo com a explicação. Então vamos supor, aqui está o fluxo da água. A água está vindo e tudo mais. Em determinado momento ele é interrompido aqui. Vamos parar bem em cima ali. Deixa eu dar um play aqui. Deixa mais ou menos aqui. Então, em determinado momento, o fluxo está vindo e ele é interrompido aqui. Quando ele é interrompido, aumenta a pressão aqui e faz com que essa válvula se abra. Quando ela se abre, daí um pouquinho de água vai entrar aqui, já que tem uma pressão maior. Ok? Só que é um processo bem rápido. Ao mesmo tempo que travou aqui, aumentou a pressão, abriu essa válvula, um pouquinho de pressão vai entrar para cá, e ao mesmo tempo que começa a entrar um pouco de pressão aqui pelo aumento da pressão, já vai começar a diminuir a pressão no geral aqui. Ou seja, se diminuiu a pressão aqui, o que vai acontecer? A válvula aqui vai abrir de novo. Perceba que essas válvulas elas trabalham em oposição. Uma vai fechar de baixo para cima e a outra vai fechar de cima para baixo. Então aqui vai sendo acumulado a pressão que vai ser convertida em, digamos assim, força para ir empurrando a água aqui para uma mangueira para um lugar mais alto. Nessa câmara onde é acumulado essa pressão e tal, vai obrigatoriamente ter que ter uma parte de ar. Porque o ar ele pode ser comprimido. Soltar a animação aqui, perceba que essa parte branca seria relativa ao ar.
Então ele é comprimido e depois ele mesmo vai ajudar a empurrar a água aqui pela mangueira que é destinado a levar a água até o local, ok? Então, acho que ficou fácil de entender. Vamos voltar aqui de novo, mais uma vez. Deixa eu chegar ali em cima. A água está fluindo normalmente. Quando ela está fluindo, ela vai conseguir aqui fechar a válvula aqui de escape. Na hora que ela fecha aqui, na hora que ela fecha, aumenta a pressão aqui e faz com que essa segunda válvula se abra. E com isso, esse aumento de pressão que teve, ele é direcionado para cá. Daí a água entra aqui junto, vai criar uma pressão aqui no ar também, já com esse volume. Só que ao mesmo tempo que ela abriu aqui, já que a água está vindo para cá, a pressão aqui ela já não é mais suficiente para manter essa válvula fechada. Então ela vai se abrir. Então agora na sequência, ó, vamos continuar devagarzinho. Então perceba que a válvula da esquerda ela abriu, ela por um instante a da direita está fechada, mas ela já começa a abrir de novo. Na hora que ela abre aqui, ó, essa válvula aberta, ela permite a água passar aqui um pouco. Por quê? É justamente essa questão, é para dar um embalo na água de novo, para que se consiga capturar aquele pequeno aumento de pressão. A água fluindo, quando ela é travada, ela tem aquele aumento de pressão, ok? Então, por isso fica escapando aquele pouquinho de água. E o processo se repete. Então, nessa questão aqui de a válvula vai abrir como, a válvula vai fechar como, existem maneiras, eu vou citar duas delas aqui, de fazer essa regulagem, pois precisa ter um equilíbrio entre a pressão da água ser suficiente para fechar aqui, e quando a pressão cair, ela tem que conseguir abrir. Então, esse conseguir abrir, a gente consegue de duas maneiras. Através de um sistema de mola ou através de um pino que tem um determinado peso, ok? Então, vocês vão ver alguns modelos aí utilizando mola e também utilizando, digamos assim, pezinhos. Mas, na verdade, coloca mais umas porquinhas ali, mas é o intuito de ter o peso para conseguir o fino ajuste. Óbvio que a mola ela vai dar uma maior variedade de ajuste ali, para você conseguir aquele fino ajuste. Vamos dar uma olhada nesse outro desenho aqui, que fica mais fácil de entender essa parte agora. Então aqui a mesma coisa, o fluxo d'água vindo por aqui, num primeiro momento, a pressão que tem aqui que está vindo, ela tem que ser o suficiente para levantar essa válvula e fechar. Ok? Se nesse ponto que fechou, essa abriu e ainda continua fechada, significa o quê? Aqui precisa ter um pouco mais de pressão na válvula para ela conseguir abrir. Tá? Entenderam, né? Tá vindo a pressão normal, fechou aqui, abriu essa daqui. Só que quando abriu essa daqui, essa não desceu, aqui precisa ter um pouquinho mais de pressão. Como você vai conseguir isso? Quando for mola, através de um sistema de ajuste da própria mola, dando mais ou menos pressão. Ou quando for através de um sistema de peso, coloca mais pezinho na haste aqui para ela ficar um pouco mais pesada. Então a água veio, levantou a válvula fechou, deu aquele acúmulo de pressão, a segunda válvula aqui abriu. Simultaneamente, quando essa daqui abrir, essa daqui também já tem que começar a abrir, ou seja, ela tem que descer. Essa subiu, essa já começa a descer. Depois que essa desceu, depois que essa já começou a descer, essa daqui
também vai descer. Porque essa válvula aqui, ela só abre quando tem aquele aumento dado pelo tranquinho da pressão. Então elas sempre vão funcionar assim, essa vai subir, na hora que essa chegar no limite, essa sobe. Quando essa subir, essa vai descer. Quando essa descer, essa também desce, ok? E o ciclo se repete. Então, nesse ponto é importantíssimo o fino ajuste. Porque depois que ela fechou nessa questão do ajuste, a pressão que vai estar nesse pino aqui, que eu mencionei, seja por mola ou por peso, ele tem que ser o suficiente para fazer a válvula descer. A válvula desceu, ela reestabelece o fluxo de água, é aquela aguinha que fica escapando. Ela vai escapar por um breve momento, por quê? Porque ela precisa colocar essa água em movimentação, ok? Como é aqui, ó. Porque aqui, na hora que ela breca e dá aquele aumento de pressão, ela meio que perdeu essa capacidade depois que ela estabilizou, ela perdeu a capacidade de gerar essa diferença de pressão. Ela precisa estar em movimento. É por isso que a válvula se abre e começa a fluir novamente. Mas é um processo bem rápido e contínuo, tá ok? Então é isso aí, galera. Eu acho que ficou fácil de entender. Eu tentei explicar de uma maneira que ficasse de fácil entendimento, independente do nível de conhecimento. Como eu disse, é sempre bom conhecer a parte teórica de funcionamento, como funciona, já que quando você se deparar com algum problema, você vai poder elaborar soluções. Ah, a válvula está fechando, mas ela não está abrindo. Por que ela não está abrindo? Porque a pressão da mola não é suficiente. Essa outra válvulazinha aqui, ela também tem que ter um ajuste, ok? Ela tem que abrir só quando dá aquele aumento de pressão, tá ok? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, uma última analogia, para ficar de fácil entendimento aí. Eu vou atribuir valores para a água. Então vamos supor, a água que está fluindo, ela tem um valor de 100. 100. Então se eu deixasse ela sempre fluindo, ela teria um valor de 100. Quando acontece aquela freada que tem aqui, ou seja, é tampado o fluxo de água aqui, esse volume que era 100 é a mesma coisa que tivesse um congestionamento. Ele está fluindo 100, 100, 100, como se tivesse uma batida ali. Então, nesse momento que era 100 e bateu, ele passa tipo a ser 110 por um breve momento. Nesse breve momento, é o que abre essa válvula. Então, acima de 100, ele abre essa válvula. Então, aqui ele vai fluir como se fosse 110. Mas, a partir do momento que, já começou a descongestionar, aqui vai começar a retornar para o valor 100. Tá? Com o valor 100, essa válvulazinha vai se fechar. E essa daqui também ela vai abrir por um breve momento. Ok? Já que quando fluxiona para cá, aqui diminui. Ou seja, aqui vai descer e assim sucessivamente. Então, chega agora de exemplo. Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando que em breve eu farei a minha versão de carneiro hidráulico caseiro. Falou?